Olá, meu nome é Alexandre Jope. Estamos dando início à nossa quinta aula do curso absolutamente gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E hoje trataremos de um tema extremamente importante e rotineiramente cobrado não só na academia, como também em concursos públicos, que diz respeito à interpretação da lei penal. E toda vez que você ouvir falar em interpretação da lei penal, está se fazendo referência ao processo, à operação lógico-jurídica que tem por objetivo descobrir o conteúdo e real finalidade de uma lei. Atente para o fato de que, por mais cuidadoso que seja o nosso legislador, por mais meticulosa que seja a nossa lei penal, jamais irá a mesma dispensar o trabalho interpretativo. Até porque um texto penal que parece de clareza solar para alguns, para outros se apresenta obscuro ou contraditório. De sorte que, quando estudamos a interpretação, nós temos que ter em mente que alguém a realiza. Que esse alguém que a realiza, o sujeito da interpretação, emprega algum critério para realizá-la. E ao empregar determinado critério, chega a um determinado resultado. E justamente diante deste raciocínio é que você pode já classificar as formas de interpretação da lei penal em 3 prismas. Ou seja, pode-se classificar a interpretação da lei penal. 1, quanto ao sujeito que a realiza. 2, quanto ao meio empregado. E 3, quanto ao resultado obtido. Então, nós vamos nos ocupar, num primeiro momento, da interpretação da lei penal quanto ao sujeito que a realiza. E dentro desse enfoque, nós temos 3 modalidades, ou 3 subespécies. Quanto ao sujeito que a realiza, a interpretação pode ser autêntica, doutrinária ou jurisprudencial. O que vem a ser a interpretação autêntica? Ora, a interpretação será reputada autêntica quando ela for produzida pelo próprio acervo normativo do Estado. Ou seja, quando ela é realizada, essa interpretação, pela própria legislação. Exemplo clássico aqui já dado de interpretação autêntica é aquela realizada no artigo 327 do Código Penal. Ou seja, na parte que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, capítulo 1, título 11 da parte especial. Dentro desse capítulo está o emblemático crime de peculato, que, como visto, é uma forma de apropriação indébita praticada por funcionário público. Poderia surgir, por exemplo, a dúvida: qual seria o conceito de funcionário público para fins penais? Ora, o legislador já se antecipou a esse tipo de questionamento e inseriu lá no artigo 327 o conceito de funcionário público para fins penais. Note você que é o próprio legislador que inseriu a norma interpretativa. Toda vez que a norma ou a interpretação de determinada lei for feita pela própria legislação, pelo próprio acervo normativo, essa interpretação será reputada autêntica. A interpretação autêntica, quando ela for realizada no mesmo contexto, ao mesmo tempo da edição da norma a ser interpretada, ela será reputada contextual.
Exemplo já dado do artigo 327, que interpreta o artigo 312, ambos do Código Penal, ambos dentro de um mesmo contexto. Agora, pode ser que essa norma interpretativa ela pré-exista ou suceda a norma a ser interpretada. Ou seja, ela não está no tempo, no mesmo contexto que a norma a ser interpretada. E aí ela será não contextual, uma interpretação autêntica não contextual. Quando essa norma interpretativa pré-existir ao preceito a ser interpretado, nós teremos interpretação autêntica não contextual anterior. Exemplo, o artigo 121, parágrafo 2º, que trata de uma hipótese que qualifica o homicídio quando praticado contra a autoridade ou agente da segurança pública. Essa qualificadora é relativamente nova, ela é de 2015, inserida no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121, por intermédio da Lei 13.142 de 2015. Pois bem, o que é agente ou autoridade de segurança pública? Esse conceito, segundo esclarece o próprio inciso, é fornecido pelos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, que estão lá na Lei Maior de 1988. Você note, então, que esses artigos constitucionais complementam, interpretam o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, e essa norma constitucional interpretativa, ela pré-existe ao inciso 7º, parágrafo 2º do artigo 121, que é de 2015. Modalidade de interpretação autêntica não contextual anterior. A situação inversa também é possível. Ou seja, quando o preceito interpretativo ele suceder a norma a ser interpretada. Quando ele vier depois. É o caso, exemplo bastante elucidativo, do crime constante do artigo 237 do Código Penal, que é de contrair casamento, sabendo, conhecendo a existência de impedimento que redunde na sua nulidade absoluta. Nós já vimos que esse artigo do Código Penal, ele é complementado por uma norma interpretativa do artigo 1521 do Código Civil, que esclarece quais os impedimentos que redundam em nulidade absoluta do casamento. Note você que você está diante de uma interpretação autêntica, porque feita pelo próprio legislador. Preceito interpretativo do artigo 1521 do Código Civil. Veio depois, porque o Código Civil é de 2002, da edição da norma a ser interpretada, que é o artigo 237 do Código Penal. Interpretação autêntica, não contextual, posterior. Ainda falando de interpretação autêntica, é extremamente relevante se ressaltar a atenção que, ao defini-la, eu fiz bastante questão de dizer que a mesma ocorre quando o preceito interpretativo se encontra dentro do acervo normativo do Estado, ou seja, quando a interpretação é feita pela própria legislação em sentido amplo, de modo que eu estou a incluir como modalidade de interpretação autêntica, não só quando, evidentemente, o preceito interpretativo estiver em lei, ordinária ou complementar, como será autêntica, evidentemente, a interpretação quando o preceito advir da Constituição Federal ou de qualquer outra espécie normativa que não a lei. Aí incluindo as portarias, as resoluções, os decretos, enfim, todas as espécies infralegais
que de alguma forma vierem a meramente interpretar a lei penal. Como é o caso da portaria oriunda da Anvisa, que contém as relações de substâncias tidas como drogas, que, como vimos, interpretam e complementam o artigo 33, que trata do delito de tráfico ilícito de drogas. Pois bem, quando se fala em interpretação autêntica, está se fazendo referência à forma de interpretação levada a termo por toda e qualquer modalidade normativa de nosso acervo legislativo. Ao contrário do que se pode imaginar, a exposição de motivos de uma lei não é modalidade de interpretação autêntica. Isso porque a exposição de motivos não tem caráter vinculante, não integra a lei e, muitas vezes, as suas conclusões acabam por encontrar dissonância no próprio texto legal. De sorte que hoje é praticamente consagrado o raciocínio de que a exposição de motivos é modalidade de interpretação meramente doutrinária. E já que estamos falando já da segunda modalidade de interpretação quanto ao sujeito que a realiza, a interpretação será considerada doutrinária quando praticada por estudiosos e comentadores da lei penal. Toda e qualquer contribuição para a interpretação da lei penal feita pelos estudiosos interessados no tema será reputada a interpretação doutrinária, como é o caso das grandes obras, dos grandes tratados de direito penal, dos singelos artigos, dos cursos, enfim, toda a contribuição dos estudiosos da matéria. Numa terceira modalidade e última modalidade de interpretação quanto ao sujeito que a realiza, nós temos a interpretação jurisprudencial, que é aquela levada adiante por meio dos órgãos do poder judiciário, dos juízes e dos tribunais, que analisando um caso concreto, aplicam a ele o direito abstrato, interpretando a lei penal. É importante ressaltar que, quando se fala em interpretação jurisprudencial, está se fazendo sempre referência àquela interpretação intra-autos, aquela realizada dentro de um processo judicial. Em regra, essa interpretação judicial valerá para aquele caso. Não terá efeito vinculante, ressalvado, evidentemente, as chamadas súmulas vinculantes de que nos fala o artigo 103-A da Constituição Federal. Já quanto aos meios empregados, você pode classificar a interpretação em duas espécies. A interpretação meramente gramatical e a interpretação teleológica. Pois bem, vamos falar rapidamente dessas duas modalidades. Você, que se predispõe a interpretar certo texto penal, você vai, num primeiro momento, recorrer ao que dizem as palavras. Esse é o primeiro critério que geralmente se usa. Ou seja, você utiliza um estudo da etimologia das palavras daquele texto. Essa é a chamada interpretação gramatical. Ocorre que, muitas vezes, você vai detectar que a interpretação meramente literal, ela não é suficiente ao objetivo de alcançar o conteúdo e finalidade daquele texto. De sorte que você se vê obrigado a extravasar essa análise para além das palavras. E quando você se vê obrigado a extravasar a interpretação para além das palavras, a fim de descobrir a real vontade e alcance de uma lei, você estará promovendo a interpretação teleológica, que busca a ratio legis, a razão de ser daquele texto legal,
para então atingir o seu genuíno alcance, o seu verdadeiro alcance, o seu verdadeiro sentido, a sua verdadeira vontade. Como terceira e última forma de classificação da interpretação da lei penal, nós temos como classificá-la quanto ao resultado obtido. E dentro desse prisma, a interpretação da lei penal pode redundar num resultado meramente declarativo, num resultado restritivo ou num resultado extensivo. De modo que 3 são as formas de interpretação quanto ao resultado obtido. A primeira delas é a interpretação meramente declarativa ou de resultado meramente declarativo. E ela ocorre toda vez que o intérprete concluir que a lei penal, naquele caso interpretada, foi extremamente feliz com suas palavras. De modo que as suas palavras correspondem exatamente à sua vontade. Não disse a lei, nessa hipótese, nem mais do que pretendia, nem menos. De modo que o intérprete não vê nenhuma necessidade, seja de restringir, seja de ampliar o seu alcance. Exemplo de artigo de lei que seja uma interpretação com resultado meramente declarativo é o do artigo 121 do Código Penal, que trata do homicídio, uma das descrições típicas mais precisas de todo o nosso sistema. Artigo 121, matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos. A letra da lei correspondeu na hipótese exatamente à sua vontade. De modo que você, interpretando o artigo 121, você não se vê obrigado em nenhum momento nem a restringir, nem a ampliar seu alcance. Por quê? Porque você conclui que a lei foi feliz e disse exatamente o que pretendia. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, a lei é pródiga nas palavras. Diz mais do que pretendia. As suas palavras excedem a sua vontade. De sorte que o intérprete se vê na obrigação de restringir o alcance daquela norma que falou mais do que por ela desejado. Exemplo de artigo de lei que demanda a interpretação restritiva é encontrado no artigo 28, inciso 2 do Código Penal, que determina que não estará excluída a imputabilidade penal no caso de embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância de efeitos análogos. De sorte que, aplicando o princípio da actio libera in causa, a legislação penal brasileira não isenta de pena, não isenta de responsabilidade penal aquele que de forma voluntária ou culposa se coloca em estado de embriaguez. Pois bem, este artigo ele merece ser interpretado de forma restritiva, ou seja, com reservas. E por que digo isso? Porque, de fato, em 98% das hipóteses, a embriaguez voluntária ou culposa não irá excluir, de fato, a imputabilidade. Todavia, excepcionalmente, a doutrina pacífica entende que, se essa embriaguez, ainda que voluntária, tiver cunho patológico, de modo a constituir autêntica doença mental, existirá a exclusão da imputabilidade, não por força do artigo 28, inciso 2, mas sim por conta do artigo 26 do Código Penal, que trata da isenção de pena, exclusão da imputabilidade daquele que é portador de doença mental que o prive de forma absoluta da capacidade de entender ou de querer no momento da ação ou omissão.
De sorte que o artigo 28, inciso 2, deve ser interpretado de forma restritiva. Deve ser lido da seguinte forma, na verdade. Não exclui a imputabilidade penal. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, vírgula, ressalvada a excepcional hipótese da embriaguez ser de cunho patológico, ocasião em que você irá aplicar não este artigo, mas sim o artigo 26. Interpretação restritiva. A situação inversa também é possível. E quando ela ocorre? Quando você concluir que o legislador foi tímido nas palavras, disse menos do que desejava. Ou seja, as palavras são hipossuficientes em relação ao desejo da lei. E quando isso ocorrer, o intérprete se sentirá na obrigação de empreender uma interpretação extensiva, de resultado extensivo, de modo a estender o alcance de uma determinada lei penal. Exemplo de interpretação extensiva, ou de necessidade de interpretação extensiva, está assentado no artigo 130 do Código Penal. O artigo que fala em perigo de contágio venéreo, cuja descrição típica é a seguinte: expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Ou seja, o artigo de lei em questão incrimina a mera exposição a perigo de contágio da moléstia venérea. Eu pergunto a vocês, e se existir efetivo contágio, o artigo é aplicável? A resposta parece evidente. Ou seja, salta aos olhos que o artigo em comento disse menos do que desejava. E é evidente, é intuitivo que um artigo que pune a mera exposição a perigo de contágio está também a incluir e também punir o efetivo contágio, a hipótese de efetivo contágio. E neste caso teríamos uma interpretação extensiva, justificada pelo fato da lei dizer na hipótese menos do que pretendia. Neste específico ponto da aula, eu chamo a atenção especial de vocês. Porque há uma considerável controvérsia sobre a possibilidade da interpretação extensiva ser empreendida em relação às leis penais incriminadoras. Sim, há quem defenda que, em matéria de interpretação das leis penais incriminadoras, deveria prevalecer sempre o princípio do indúbio pro réu, de maneira que, na sede das leis penais incriminadoras, a interpretação jamais poderia ser extensiva, ampliativa. Do contrário, como regra, para benefício do réu, em relação às leis penais incriminadoras, a interpretação teria que ter necessariamente ou um resultado meramente declarativo ou restritivo, jamais extensivo. E aqueles que assim pensam foram robustecidos na sua maneira de ver a questão por intermédio de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, justamente nesse sentido, no âmbito de um recurso especial julgado em 2010 pela sexta turma, em que se deliberou que as leis penais incriminadoras demandariam interpretação restritiva. Esse modo de enxergar a questão não é ao nosso sentir
e ao sentir da maioria da doutrina, a melhor maneira de se enxergar e de se entender a interpretação. E digo isso por motivos bastante simplórios. Em primeiro lugar, é um equívoco aplicar o princípio do indúbio pro réu como regra de interpretação. O princípio do indúbio pro réu é inequivocamente uma regra em relação à apreciação das provas no âmbito de um processo penal. De modo que, ao fim da instrução, se restar dúvida, esta dúvida deve ser resolvida em favor do réu. Não há questionamentos quanto a isso. O que não pode é se transportar esse princípio do processo penal para este figurar como regra geral de interpretação, de modo a vedar a interpretação extensiva das leis penais incriminadoras. Até porque o objeto da interpretação, a gênese da interpretação, não é beneficiar ou prejudicar o réu. O objeto da interpretação é revelar o real sentido e conteúdo da lei. Doa a quem doer. A lei é dura, mas é a lei. De modo que, aplicando todos aqueles instrumentos, a interpretação será extensiva ou restritiva ou meramente declarativa, conforme o conteúdo da lei dispuser. Se ela falou menos do que desejava, há que se ampliar o seu alcance. Se ela disse mais do que pretendia, há que se restringir o seu alcance. Se ela disse exatamente o que era de sua vontade, há que se conferir efeito meramente declarativo. Enfim, a interpretação ela não cria direito novo algum. Ela apenas faz revelar algo que já está implícito numa lei, algo que já está embutido no texto legal. E justamente por não inovar, por não criar direito novo, é que a interpretação, ainda que extensiva, não ofenderia princípio da reserva legal, por exemplo. De sorte que você, se for partidário dessa segunda orientação, que é a dominante, você não verá problema algum em aplicar interpretação extensiva em leis penais incriminadoras. A fim de ilustrar bem essa possibilidade de se aplicar a interpretação extensiva em leis penais incriminadoras, eu chamo a atenção dos amigos ao artigo 176 do Código Penal. O artigo 176 traz um crime curioso, que diz o seguinte: tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Uma pena bem diminuta para essa conduta. Eu pergunto a vocês, e se o indivíduo, ao invés de tomar refeição em um restaurante, ele toma refeição em uma birosca, um PF, sem recursos para efetuar o pagamento? Chega lá num boteco, bem simples, pede um PF, sabendo que não tem dinheiro para pagar, consome a refeição, e, enfim, se nega a efetuar o pagamento. Você encontra adequação típica no artigo 176?
Você percebe nitidamente que o artigo só fala em restaurantes, não fala em boteco, em pensão. Se você fosse aplicar a regra obtusa de que lei penal incriminadora tem que ser interpretada de forma restritiva, sabe o que aconteceria? Aquele que tomasse refeição em um boteco sem dispor de recursos para o pagamento daquela refeição não encontraria adequação típica no artigo 176, que tem aquela pena pequenininha. Encontraria adequação no artigo 171 do Código Penal, que tem uma pena substancialmente maior. Ou seja, essa regra de que as leis penais devem ser interpretadas apenas, as leis penais incriminadoras, apenas de forma restritiva, neste caso específico, levaria até à irracionalidade de ser prejudicial ao réu. De maneira que o artigo 176 demanda interpretação extensiva. Disse menos do que pretendia. Inclui não só o restaurante, como também o boteco, a birosca, a pensão, o bistrô, enfim, todo estabelecimento que sirva comida. Mas não é só. Vejam o artigo 180 do Código Penal. Especialmente no parágrafo 1º, que trata da chamada receptação qualificada. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, dispor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. O crime de receptação qualificada tem endereço certo, ou seja, visa punir com maior rigor as chamadas receptações profissionais das casas de desmonte, sobretudo de veículos. Pois bem, notem que o parágrafo 1º, que trata da receptação qualificada, fala em coisa que deve saber ser produto de crime. Ou seja, fazendo referência nitidamente ao chamado dolo eventual. E eu pergunto aos senhores, e se o indivíduo recebe a coisa no exercício de atividade comercial, se ele está lá no seu desmonte, e ele recebe um veículo para fins de posterior desmonte, sabendo de que este é produto de crime anterior, de um roubo, de um furto, enfim. Atua com dolo direto. Ele sabe da procedência criminosa. Esse indivíduo estará sujeito às penas da receptação qualificada? A resposta é evidentemente sim. E sim por quê? Porque o artigo em comento, no seu parágrafo 1º, disse menos do que pretendia. É necessário se estender o seu alcance, porque o dolo direto está já embutido, não estou inovando com nada, ele já está embutido no próprio parágrafo 1º, pelo simples fato de que quem pune a situação de menor gravidade, incluída está a situação de maior gravidade. É evidente. Se o artigo fala em dolo eventual, deve saber, ele está a incluir a situação em que o indivíduo tem plena ciência da procedência criminosa, ou seja, atua com dolo direto. Quem pune o dolo eventual, evidentemente, pune o dolo direto também. Quem pune o menos, pune o mais. Isso já está embutido. Nada de novo é criado. Vejam como é diferente se você aplicasse esse raciocínio no artigo 180, caput, ou seja, a receptação dolosa simples. Diz o artigo 180, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vejam que aqui na receptação simples, dolosa, própria, só há
segundo nos noticia o artigo em seu caput. Só há receptação quando o indivíduo sabe da procedência criminosa. Ou seja, o artigo exige para a sua tipicidade e alcance o dolo direto. Pergunta-se, poderia se estender a situação a quem pratica a conduta descrita no caput do artigo 180 para incluir o dolo meramente eventual? Negativo. Aí não. Porque aí você não estaria fazendo interpretação ou promovendo interpretação meramente extensiva. Você estaria patrocinando autêntica analogia em Malam Partem. Porque se o artigo pune a situação apenas de maior gravidade, que é o dolo direto, você não pode punir a situação de menor gravidade, que é o dolo eventual. Porque neste caso você estaria aplicando a analogia e não mera interpretação extensiva. Percebam a diferença. Ah, mas Alexandre, eu estou muito inseguro. Eu não estou conseguindo detectar em que momento eu vou estar aplicando a analogia, em que momento eu estou apenas interpretando extensivamente. Realmente você deve ter cuidado, porque a fronteira entre uma e outra, em algumas situações, é bastante tênue. E qual a regra a seguir? A regra é simples. Você poderá aplicar a interpretação com resultado extensivo em leis penais criminadoras dentro de um certo limite de flexibilidade semântica do texto interpretado. O que eu quero dizer com isso, meus queridos amigos e amigas? Que você somente estará autorizado a aplicar a interpretação com resultado extensivo quando você concluir de forma absolutamente indubitável, que você concluir prima facie de que qualquer outro resultado que não fosse o extensivo levaria à perplexidade, à ruptura da lógica e à teratologia. Toda vez que você concluir que uma interpretação de resultado que não fosse o extensivo levaria à irracionalidade, você estará autorizado a aplicá-la, porque você concluirá inexoravelmente que aquele elemento está, na verdade, embutido já naquela lei. Já está implícito, já está nela. Só que as palavras da lei não foram suficientemente claras para expressamente mencionar algo que já estava dentro do texto legal. Enfim, um macete realmente que funciona para você saber que é possível a interpretação extensiva sem correr risco de violar qualquer princípio, sobretudo da reserva legal. Um macete muito eficaz é você notar que toda vez que você concluir, não, isso aqui está embutido, isso aqui está implícito, e isso está incluído no artigo, você não demore mais de 2 segundos para chegar a essa conclusão intelectiva. Toda vez que você olhar para um texto, respirar, levar mais que 2 segundos para indagar se aquele elemento, se aquele dado está incluído ou não no texto de maneira implícita, se você demorar mais que 2 segundos, se você tiver que suspirar, se você tiver que pensar 2 vezes, você provavelmente não estará autorizado a aplicar interpretação extensiva. E se prosseguir, estará patrocinando, isso sim, analogia em Malam Partem. Vamos exemplificar? Vamos. Crime de bigamia, artigo 235. Alguém tem dúvida de que o crime do artigo 235 inclui não só a bigamia, como a poligamia? Situação de maior gravidade? Não demoro nem 2 segundos para responder, sim, inclui.
Está evidente que está incluso, implícito, embutido no artigo 235, não só a bigamia, como a poligamia. Agora, vamos ao artigo 131 do Código Penal, que trata do crime de perigo de contágio de moléstia grave. Que diz o seguinte, artigo 131, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. A descrição típica exige que o indivíduo pratique com o fim de transmitir a outrem moléstia grave, ato capaz de produzir o contágio. Ou seja, o tipo exige o dolo direto. O indivíduo, quando pratica o ato capaz de produzir o contágio, deve estar ciente de que está a portar uma moléstia grave. E pergunta assim, e se o sujeito apenas desconfia que é portador daquela moléstia grave? Ou seja, atua com dolo eventual. Eu posso incluir essa situação de dolo eventual? Você conclui sim em menos de 2 segundos? Acho difícil. Por quê? Porque aqui a situação não resplandece à primeira vista. Aliás, do contrário. O artigo exige o dolo direto. Não há dolo eventual embutido. Claro que não. A lei só pune a situação de maior gravidade, que é a plena ciência de que o indivíduo é portador da moléstia grave. Dolo direto. Situação de maior gravidade, que não inclui necessariamente a menor. A de menor gravidade, que é o dolo meramente eventual. De modo que você não poderia dizer que no artigo 131 você estaria a incluir a situação de dolo eventual por interpretação extensiva, não. Se você incluísse a situação de dolo eventual em que o indivíduo meramente desconfia para puni-lo nas iras do artigo 131, você estaria, na verdade, aplicando a autêntica, famigerada e proibida analogia em mala parte. Então, a regra é simples. Quando o texto estiver tímido em suas palavras, disser menos do que desejava, for evidente que aquela situação está embutida, está implícita, está incluída no texto legal a ser interpretado. Toda vez que você não demorar mais que 2 segundos para concluir isso, toda vez que ficar inequivocamente assentado de que qualquer outro resultado interpretativo que não fosse o extensivo levaria à perplexidade, à irracionalidade e à ruptura da lógica, toda vez que você estiver plenamente seguro dessas circunstâncias, você poderá promover interpretação extensiva sem qualquer hesitação. Agora, se você, apesar de todos os esforços interpretativos, ainda ficar na dúvida sobre o real conteúdo daquela lei, sobre o real alcance, no caso de ambiguidade insuperável, aí sim, nós vamos aplicar o princípio do indúbio pro réu, que é a mensagem que nos traz o artigo 22.2 do Estatuto de Roma, que determina a interpretação sempre favorável ao réu quando existir fundada ambiguidade, efetiva ambiguidade, concreta dúvida, porque não vamos confundir dúvida com não querer enxergar. Mas quando existir de fato dúvida, aí sim você deve aplicar a interpretação que mais favoreça o indivíduo. Finalizando o assunto da aula, nós não podemos esquecer da chamada interpretação analógica ou intralegem. E nós falaremos em interpretação analógica toda vez que a lei, após uma fórmula exemplificativa,
seguir para uma fórmula genérica que deve abarcar todos os casos semelhantes aos exemplos fornecidos. Então, toda vez que você tiver interpretação analógica prevista em lei, você terá um dispositivo em que a lei fornece alguns exemplos da situação e depois autoriza a você a englobar naquele dispositivo todos os casos semelhantes aos exemplos que ela mesma, lei, forneceu. O artigo 121 é um terreno fértil de interpretação analógica no que refere às suas qualificadoras. Eu chamo a atenção do amigo e da amiga para o inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 121, que trata de uma das hipóteses de qualificadora. Diz o seguinte: o homicídio será qualificado quando cometido com traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Clássico exemplo de interpretação analógica. E por que digo isso? Se você analisar com atenção o inciso 4º, você verá que existe apenas uma única situação que ele reputa qualificante do homicídio, que é quando este é cometido de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido. Essa é a única situação que realmente qualifica o homicídio nos termos do inciso 4º. Ah, Alexandre, então, por que ele fala traição, ele fala de emboscada, ele fala de dissimulação? Ora, a traição, a emboscada e a dissimulação são apenas exemplos fornecidos pela lei de recursos que dificultam ou impossibilitam a defesa do ofendido. E o artigo em comento, no parágrafo 2º, inciso 4º, autoriza que, a exemplo da dissimulação, a exemplo da emboscada, a exemplo da traição, seja qualificado homicídio quando haja emprego de qualquer outro meio, além dos exemplos, que dificulte ou impeça a defesa do ofendido. Outro exemplo dentro do próprio parágrafo 2º. Inciso 1 agora. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Inciso 1. Na verdade, o inciso 1 só contém uma qualificadora. Um motivo qualificante. Quando o crime é cometido, o homicídio é cometido por motivo torpe, que é um motivo abjeto, detestável, que causa repulsa. Ora, e a paga e a promessa de recompensa? A paga e a promessa de recompensa são apenas exemplos de motivo torpe. Mas o homicídio será qualificado quando cometido por motivo que, a exemplo da paga, a exemplo da promessa de recompensa, seja reputado torpe. Você percebe, então, que a interpretação analógica nada mais é do que uma interpretação extensiva autorizada pela própria lei, expressamente autorizada pela própria lei, que determina, quase que passando um recado ao intérprete: olha, estou fornecendo exemplos aqui e essa situação engloba todos os casos semelhantes aos exemplos que eu forneci. Não devemos confundir interpretação analógica com analogia. Na interpretação analógica, é a própria lei que autoriza que se alcance os casos semelhantes aos exemplos fornecidos.
Já na analogia, não é vontade da lei aplicar o seu conteúdo a um caso semelhante. Tanto é que ela silencia a respeito. Mas o aplicador poderá empreender o procedimento analógico à analogia no campo penal em apenas uma única situação, da qual já bem conhecemos, ou seja, a analogia no campo penal só será aplicada quando o seu destinatário for por ela beneficiado, ou seja, só será possível se falar em analogia no campo penal, desde que a mesma seja in bonam parte. Meus queridos amigos e amigas, dando fim ao nosso encontro, eu só tenho a rogar a você, caso tenha apreciado a nossa aula, que dê um like, um tradicional joinha no vídeo, se inscreva no canal para ser prontamente notificado das aulas vindouras e, por gentileza, qualquer dúvida, estarei sempre disponível no e-mail que aparece aí na tela para que você possa sanar todas as suas incertezas sobre essa e as outras aulas já postadas. Um forte abraço para vocês e bons estudos!